Sem dúvidas, Jesus de Nazaré foi o maior mestre de toda a história do planeta Terra. Cerca de 2000 anos atrás, sua mensagem transformou o mundo e até o presente momento podemos sentir o efeito de suas palavras. Entretanto, você realmente sabe quem é Jesus Cristo? O canal do Braga irá te explicar. Assista a este vídeo, o qual afetará suas crenças, e tire suas próprias conclusões sobre mais este assunto. Quatrocentos anos antes de Jesus nascer, foi dado uma profecia a um profeta de Deus chamado Isaías. A profecia dizia que uma virgem conceberia, dando à luz a um filho que seria chamado Emanuel, o que significa Deus conosco. O nascimento de Jesus foi um mistério. Maria, sua mãe, se engravidou pelo Espírito de Deus e, ainda virgem, deu à luz a um menino, o qual era homem e Deus ao mesmo tempo. Deus estava conosco e habitava o coração daquele simples menino nascido em uma manjedoura, fazendo cumprir a profecia dita pelo profeta Isaías há 400 anos antes de seu nascimento. No entanto, para entendermos melhor o porquê Deus veio ao mundo em forma de homem, teremos que voltar um pouco mais no tempo e fazer uma reflexão. No início da criação, Caim e Abel ofereceram a Deus cada um o seu sacrifício. A oferta de Caim foi um manjar das melhores frutas que haviam no campo. Abel, no entanto, ofereceu a Deus um maior sacrifício que Caim, o primogênito de suas ovelhas, no qual foi morta espargindo o sangue do animal no altar de Deus. Deus, no entanto, se agradou do sacrifício de Abel mais do que Caim. Com isto, uma ira encheu o coração maligno de Caim, vindo a matar seu irmão Abel. No entanto, Deus estabeleceu o sacrifício de Abel como forma de encobrir os pecados do povo, e em determinada época do ano, todos os hebreus tinham que oferecer um sacrifício de animal, de uma maneira que o sangue do animal cobrisse seus pecados. Entretanto, Deus, em seu amor incondicional para com o homem, resolveu então fazer um sacrifício maior, o maior de todos os sacrifícios. Ele mesmo, o próprio Criador, resolveu descer e ser experimentado por todas as tentações humanas, no entanto, sem cometer pecado algum. Com isto, nasceu Jesus Cristo, o maior homem da história de todo o universo, o qual foi a imagem visível do Deus invisível. Desceu em carne humana e habitou entre nós, o grande Emanuel. O objetivo de Jesus vir à Terra foi se sacrificar à humanidade, oferecendo um sacrifício perfeito, do qual nos tirou da condenação do pecado. O sacrifício fez com que a alma dos pecadores fosse lavada no sangue do Cordeiro de Deus,
de modo que pudéssemos alcançar a salvação. Desde pequeno, o menino Jesus não era uma criança comum. Sendo Deus, possuía uma inteligência que transcendia sua época. Era tão fenomenal que com a idade de 12 anos já ensinava doutores da Bíblia. Era uma sabedoria espantosa. Jesus Cristo, antes de iniciar seu ministério profético, trabalhou como carpinteiro. Entretanto, a palavra carpinteiro no grego significa construtor, marceneiro, aquele que trabalha com materiais duros. Não seria errado dizer que Jesus Cristo era também um pedreiro. Jesus exercia uma profissão pesada antes de seu ministério. O mais misterioso de tudo é que Jesus começou a pregar com 30 anos. Seu ministério durou somente 3 anos, o que foi suficiente para difundir sua palavra de amor e salvação a toda a humanidade. Jesus ensinava com autoridade. Sua palavra era diferente e contradizia os sacerdotes, pois sua mensagem era contrária aos costumes e tradições da época. Ele dizia coisas que para as pessoas era um sacrilégio total. Certa vez, Jesus disse: "Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem a vida eterna." Muitos achavam que Jesus era algum tipo de canibal ou coisa parecida. No entanto, ele falava de maneira sábia, com o objetivo de selecionar pessoas aptas ao reino de Deus. Jesus Cristo fazia inúmeros milagres além da compreensão humana. Curava cegos, sarava leprosos, expulsava demônios, ressuscitava pessoas, realizava prodígios de forma sobrenatural e inexplicada, multiplicando pães e peixes, transformava água em vinho. Em uma certa vez, um dos apóstolos, não tendo dinheiro para pagar o imposto, foi até Jesus. O mestre disse a ele para pescar um peixe, que dentro havia dinheiro. O apóstolo, obediente, assim o fez. O primeiro peixe a pescar, verificando em sua boca, havia o dinheiro, conforme Jesus tinha dito. E era a quantia suficiente para pagar a dívida. Jesus Cristo dizia que se tivéssemos fé do tamanho de uma mostarda, poderíamos dizer a uma montanha sumir, que seria feito. Jesus caminhava sobre o mar de forma sobrenatural, parava tempestades com o seu poder. Um dos maiores mistérios de Jesus Cristo e que poucas pessoas sabem é que ele é o próprio Deus, o Criador do mundo, não uma segunda pessoa da Trindade, como muitos acreditam. Deus, o Criador, na verdade possui uma Trindade, porém de manifestações, não de 3 pessoas diferentes, como dizem Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus foi chamado de Filho, pois aquele corpo no qual habitou o Espírito de Deus foi criado com o objetivo de mostrar a aparência de Deus e se fazer visível, pois a única forma de vermos Deus seria na imagem de Jesus Cristo, pois Deus é Espírito, o Espírito Santo. Em várias passagens pela Bíblia, ele dizia em parábolas sobre quem ele era. Certa vez, Jesus disse: "Ninguém vem ao Pai senão por mim." Já em outra ocasião, falou: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Jesus
usando a mesma expressão que quando Deus havia falado com Moisés na sarça ardente: Eu sou o que sou. Jesus, sendo o próprio Deus, não se importava quando ajoelhavam aos seus pés e lhe faziam adoração, uma característica típica de um Deus. Suas mensagens eram enigmáticas e tinham como objetivo separar pessoas que entendessem seu propósito. A missão de Jesus era se apresentar ao povo judeu como Messias. Sua vinda foi exatamente como dizia as Escrituras. Nenhuma só vírgula foi tirada. Entretanto, os hebreus foram cegados pela presença humilde de Jesus e perderam a chance de reconhecer o próprio Criador em pessoa. Eles, porém, o rejeitaram e crucificaram o Criador do mundo. Com isto, Deus, com seu amor infinito, resolveu ampliar seu projeto de salvação, fazendo com que todos aqueles que aceitassem sua palavra fosse salvo em qualquer região do planeta. Isto mostrou que o amor de Deus é incondicional e justo. A Bíblia Sagrada diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. É por isso que devemos somente adoração e obediência ao Mestre Jesus Cristo, nosso Deus. Em uma certa ocasião, Jesus disse: Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entretanto, atualmente, muitas teorias surgiram a respeito de Jesus Cristo sobre sua origem, pois em suas palavras dizia: Vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima, apontando para as estrelas. Existem teorias de que Jesus Cristo seria um extraterrestre, o que na verdade não seria tão espantoso assim, pois ele próprio dizia que não era deste mundo. A palavra extraterrestre significa alguém fora deste mundo, deste planeta. Em outras passagens bíblicas também dizia: Na minha casa há muitas moradas. Onde seria a casa de Deus? Um fato intrigante é que alguns meses antes de sua morte, Jesus chama seus 3 seguidores mais próximos, Pedro, Tiago e João, e sobem em um alto monte. E enquanto eles estão no monte, Jesus se transfigura diante deles. Seu rosto começa a brilhar e suas vestes se tornam brancas e brilhantes. E com isto, relatam ter visto Moisés e Elias aparecerem. Logo, um objeto brilhante em forma de uma nuvem misteriosa paira sobre eles. E ouve-se uma voz que saía da nuvem: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Os discípulos, tremendo de medo, caem de bruço. Aproximando deles, Jesus os toca dizendo: Levantai-vos e não temas. Os discípulos então se levantam e não veem mais ninguém a não ser Jesus. Quando descem do monte, Jesus adverte aos discípulos não contar a ninguém sobre este acontecido, somente depois de sua crucificação e ressurreição. Outro mistério de Jesus acontece quando ele morre. A Bíblia relata que o grande mestre desce às profundezas do abismo chamado Inferno e prega para as almas encarceradas. Teria Jesus salvado almas antediluvianas aprisionadas no inferno? Este é um ponto muito discutido,
pois a oportunidade de salvação só existe nesta vida. Mas, vendo por outro ponto, ele, sendo o Criador do universo, poderia fazer qualquer coisa, devido à sua soberania divina. Ao terceiro dia, após a morte de Jesus, algumas mulheres vão ao sepulcro do Mestre. Logo, elas observam que a pedra que protegia o sepulcro estava removida. E entrando dentro do túmulo, elas veem 2 anjos vestidos de brancos. Estes estavam sentados à cabeceira e pés do túmulo funerário. Os anjos então perguntam: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. Após sua ressurreição, Jesus andou 40 dias pela terra antes de subir ao céu. Nunca na história se ouviu falar que alguém morrera e voltara dos mortos. Esta grande façanha só poderia ser feita pelo Criador do universo, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Comente nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal e selecione o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.